Boa tarde, pessoal. Dando início à semiologia cirúrgica do sistema nervoso. Hoje nós vamos falar sobre a semiologia básica neurológica e na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós iremos dar continuidade falando especificamente das afecções neurocirúrgicas. O sistema nervoso central ele é constituído de cérebro, de encéfalo, tronco encefálico, constituído de mesencéfalo, ponte e bulbo, e temos também o cerebelo. Dando continuidade a essas estruturas centrais, nós temos a medula espinhal. O encéfalo, que é compreendido pelo cérebro, cerebelo e tronco cerebral, possui áreas relativas a funções superiores, tomada de decisões, solução de problemas, planejamentos relativos ao lobo frontal. Quando nós mencionamos o lobo parietal, estamos envolvendo situações neurológicas de recepção e processamento das informações sensoriais do organismo. Temos o lobo occipital, responsável pela visão, o lobo temporal, responsável pela memória, emoção, audição e linguagem, e o cerebelo, responsável pelos movimentos. Aqui nós temos mais especificamente a projeção da área motora primária, a área somestésica primária, a área onde há a associação desses estímulos somestésicos, a área da percepção visual e a área relativa à associação dada através desses estímulos visuais, o córtex auditivo, e aqui a área de associação desses estímulos auditivos. Temos a área motora da fala, ou mais conhecida como giro de Broca. Já a partir daí, vocês percebem que as áreas corticais, as áreas do nosso cérebro, possuem funções altamente especializadas e que, se nós tivermos noção dessa topografia, nós teremos a possibilidade de correlacionar as áreas encefálicas que foram acometidas por afecções neurológicas. O homúnculo de Penfield nada mais é do que a percepção do nosso encéfalo relativa às áreas do nosso organismo, às áreas sensoriais e motoras. Vejam que as áreas, nós temos um homúnculo motor com uma representatividade cortical muito maior para a musculatura motora da mão e da face, assim como nós temos uma representatividade maior sensorial para a percepção desses estímulos sensoriais nas mãos e na face. Portanto, se nós pudéssemos transpor essas projeções para uma configuração humana, nós teríamos esta percepção sensorial e motora do indivíduo. Portanto, aqui nós estamos falando dos homúnculos, ou homúnculos que representam as projeções corticais relativas à motricidade e à sensibilidade das diversas partes do nosso organismo. As áreas de Brodmann são áreas onde há o mapeamento específico das funções, e volto a dizer, esse mapeamento é importante nas afecções neurológicas, pois saberemos, a depender de qual seja a sintomatologia do paciente, quais foram as áreas encefálicas provavelmente acometidas. Vejam que aqui, se eu tiver um indivíduo com uma sintomatologia de déficit neurológico,
eu posso estar relacionando essa sintomatologia a estas determinadas áreas de Brodmann. Se eu tenho alterações na motricidade do indivíduo, eu posso correlacioná-las a áreas lesionadas do córtex motor. Então, percebam que esse mapeamento ele é extremamente útil para que nós possamos correlacionar a sintomatologia do paciente com as áreas respectivas encefálicas acometidas pelas afecções neurológicas. Uma outra situação muito importante é nós termos a noção anatômica da circulação encefálica. Vejam aqui as artérias vertebrais unindo-se para formar a artéria basilar, a artéria cerebral posterior, a comunicante posterior, a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior, a comunicante anterior. Então vejam que essa vasculatura, que aqui compreende o que nós chamamos de polígono de Willis, a estas áreas circulatórias correspondem outras áreas na topografia encefálica. A artéria cerebral média, responsável por toda essa área de irrigação, a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral posterior. Então, vejam que também pela sintomatologia do paciente, nós podemos fazer uma analogia de quais foram os vasos acometidos. Eu posso estar lidando com uma situação de uma hemorragia, eu posso estar lidando com uma situação isquêmica através de um trombo que tenha ocluído a irrigação cerebral. Então, a depender dessa distribuição da vasculatura e a sua correspondente área irrigada encefálica, eu terei a possibilidade dessa percepção topográfica das áreas encefálicas acometidas. A medula espinhal apresenta os nervos espinhais que são assim distribuídos, né? Os nervos espinhais cervicais, torácicos, lombares, sacrais, o que nós denominamos de dermátomos. Nós temos também as áreas, as projeções das áreas de inervação sensitiva do paciente. Então, a toda a topografia periférica também existe uma correlação para os nervos espinhais. Daí também a importância de determinadas sintomatologias, determinados déficits, nós podermos correlacionar a determinadas raízes espinhais. Os nervos espinhais, eles, quando não enviam o estímulo, quando não é necessário o estímulo chegar ao nível cortical ou até mesmo pela necessidade de uma pronta resposta, nós temos o que chamamos de arco reflexo. Nós temos aqui a percepção sensorial do trauma, que é levado pela chamada via aferente, neurônio sensitivo. Esse neurônio possui o seu núcleo extra-medula espinhal. Nós temos, ao nível da medula espinhal, a conexão com o neurônio motor, que já é a via eferente, determinando a contração muscular necessária para a retirada daquele estímulo doloroso. Vejam então que esse é o denominado arco reflexo, percepção sensorial via aferente, neurônio motor eferente e a retirada do segmento corpóreo acometido ou lesionado. Vejam que aí é o que nós chamamos de circuito de autorreflexo, arco reflexo, melhor dizendo, responsável por essas sinapses que vão
a uma pronta resposta necessária para que não haja injúrias ao nosso organismo. Quando nós estamos mencionando a parte cortical, existem relacionadas aos neurônios motores, existem basicamente dois neurônios. O primeiro neurônio motor, relacionado ao nível cortical, e o segundo neurônio motor no corno anterior da medula espinhal. Ora, quando nós temos a atuação das áreas corticais para a execução de determinados exercícios, esses estímulos encefálicos passam por nosso encéfalo, chegam ao nível do tronco encefálico, mais precisamente ao nível das pirâmides, onde há a decussação, ou seja, fibras, axônios, que inicialmente estão em um lado, passam para o outro lado da medula, indo fazer a sinapse no neurônio motor secundário a nível do corno anterior medular. Esse neurônio vai fazer com que esse estímulo seja levado aos músculos, por exemplo, e aí tenhamos uma resposta motora. Esses tratos que vêm da região cortical são aqui representados ao nível da medula, na substância branca da medula, que correspondem aos axônios do primeiro neurônio motor. Se nós tivermos uma deficiência nesse primeiro neurônio motor, nós vamos ter, consequentemente, a nível de resposta motora muscular, uma força diminuída, porém, um tônus com hipertonia e espasticidade. Por que isso, pessoal? Porque a deficiência, a afecção desse primeiro neurônio motor faz com que o segundo neurônio motor ele não tenha uma coordenação, não tenha mais a coordenação do primeiro neurônio motor, fazendo com que ele fique hiperestimulado, determinando espasticidade muscular. E isso, em relação aos reflexos, possibilita uma hiperreflexia, o aparecimento, conforme nós veremos adiante, de reflexos patológicos, como o reflexo de Babinski, e nós teremos ausentes as pequenas contrações musculares, denominadas de fasciculações. Quando eu apresento a síndrome do segundo neurônio motor, eu já tenho o déficit a nível do neurônio do corno anterior medular, consequentemente, nenhum estímulo motor, mesmo que incoordenado, chegará agora para a musculatura. Desta forma, eu também terei uma força muscular diminuída, porém, agora, às custas de um tônus diminuído, de uma hipotonia. E por tal motivo, eu terei agora também uma hiporreflexia. O máximo que eu vou poder encontrar são pequenas, esporádicas e anárquicas contrações musculares, sem a definição de um movimento preciso, que são as fasciculações presentes quando nós temos a síndrome do segundo neurônio motor. Essas síndromes, pessoal, é muito importante que vocês tenham a assimilação da fisiopatologia, conforme acabei de descrever para vocês. O sistema nervoso autônomo, ele controla a nossa vida vegetativa, ou seja, o nosso padrão respiratório, circulatório, de temperatura e digestão, que ocorrem independente da nossa vontade. Nós temos o sistema nervoso parasimpático, localizado ao nível do tronco encefálico,
E, inferiormente, temos também o parasimpático, ao nível da medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso autônomo simpático está distribuído em gânglios simpáticos paramedulares. De uma forma geral, o sistema nervoso autônomo simpático nos prepara para uma situação de batalha. Então, numa situação em que, hipoteticamente, eu estivesse diante de um leão feroz e faminto, o meu sistema nervoso autônomo automaticamente liberaria estímulos que seriam responsáveis pela dilatação de minha pupila, para que eu visualizasse, tivesse o maior campo visual possível. Ele inibiria a minha salivação, já que não há uma necessidade naquele momento de eu me alimentar, e sim de eu fugir. Relaxa os brônquios para que mais volume de ar chegue aos meus pulmões, acelera os meus batimentos cardíacos, inibe a atividade do sistema digestório, estimula a liberação de energia para que eu possa correr o mais rápido possível através do fígado, estimula a nível de suprarrenais a produção de adrenalina e noradrenalina e outras funções, como relaxamento de bexiga e a ejaculação, no caso do homem. Já o sistema nervoso parasimpático, ele nos diz uma situação contrária àquela de uma fuga de um leão, eu já estou livre daquela perseguição, então o meu sistema nervoso autônomo determina a contração pupilar, já estimula a salivação, agora eu já estou relaxado, inclusive eu vou me alimentar, então ele reduz os batimentos cardíacos, contrai os brônquios, estimula agora a atividade digestória, estimula a secreção, a saída do material biliar para a emulsão das gorduras e outras funções, como contrai a bexiga e promove a ereção no homem. Então vejam que nós temos estas funcionalidades que devem ocorrer de forma autônoma, sem que haja uma interpretação cortical. Elas devem permanecer de forma autônoma. Em relação aos nervos cranianos, nós temos aqui a distribuição desde o primeiro par de nervo craniano até o 12º par. Aqui nós temos o primeiro, que é o nervo craniano olfatório, o óptico, o oculomotor, o troclear, o trigêmeo, o abducente, o facial, o vestíbulo coclear, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. Vejam aqui que muitos desses pares cranianos apresentam os seus núcleos ao nível do tronco encefálico. E a depender da disfunção de um ou outro desses pares cranianos, nós vamos ter respectivos sinais e sintomas característicos. Daí também a importância de nós fazermos a correlação desses nervos cranianos com os seus sinais e sintomas relativos a uma eventual lesão desses pares cranianos. A mobilidade ocular, vejam aqui a musculatura relacionada à mobilidade ocular, o reto superior, o reto inferior, o medial, o lateral, o oblíquo superior, o oblíquo inferior, que são estruturas musculares inervadas por esses três pares cranianos, o oculomotor, o troclear e o abducente, que em seu conjunto possibilitam as mais diversas movimentações do globo ocular, ativando uma ou outra musculatura aqui correspondente. Então, esses são os pares cranianos responsáveis pela mobilidade ocular.
Uma outra característica importante no que diz respeito ao sétimo par craniano, o nervo facial, é a característica da paralisia facial ser central ou periférica. E vejam, conforme eu havia dito a vocês, que teremos um primeiro neurônio motor e um segundo neurônio motor. Vejam que, então, esses corpos neuronais, eles podem estar na cortical, no córtex encefálico, ou a nível, no caso do sétimo par e de outros pares cranianos, ao nível do tronco encefálico. Se nós tivermos uma lesão correspondente ao que nós chamamos de paralisia facial central, vejam que eu terei uma sintomatologia ainda presente de contração, preservação dos movimentos de testa e sobrancelha, enquanto que eu perco a motricidade ao nível do quadrante facial inferior. Isso se dá porque existe uma decussação axonal dos primeiros neurônios que ainda possibilitam, quando a lesão é central, que axônios contralaterais ainda possibilitem a movimentação deste quadrante facial superior. Ao contrário, se eu tiver uma lesão correspondente à paralisia facial periférica, vejam que mesmo com a decussação de alguns axônios contralaterais, eu não consigo ter nenhuma inervação motora para a hemiface correspondente. Então, eu terei a perda da movimentação da musculatura da fronte, terei o que chamamos de lagoftalmo, ou seja, a impossibilidade de fechar os olhos, e eu terei também a falta de motricidade no quadrante inferior, fazendo com que haja a queda da rima labial. Então, é importante sabermos se na topografia da lesão envolve uma lesão ao nível dos axônios do primeiro neurônio motor, o que ainda possibilita a motricidade pela decussação dos axônios, ainda há a preservação de motricidade nesse quadrante superior. Ao contrário, se a lesão for após a emergência da via eferente, dos axônios eferentes do nervo facial, eu terei a total inexistência de inervação motora para toda a hemiface acometida, fazendo, portanto, a distinção entre quadros de paralisia facial central e periférica. Os nervos cranianos, os responsáveis pela mímica facial, conforme nós já tínhamos falado na questão da paralisia central e periférica, dada pelo nervo facial, contração da fronte, fechamento dos olhos, sorriso, contração do platisma. Temos aqui dois testes importantes, que é o teste de Rini, na sua primeira e na sua segunda etapa, que nos dá a alteração ou não do oitavo par craniano, ou nervo vestíbulo coclear, que também é pesquisado pelo teste de Weber, colocando-se um diapasão vibrando no vértex craniano, que nós veremos adiante. Vemos aqui todo o conduto auditivo responsável pela propagação dos estímulos sonoros que seguem pelos ossículos, chegando à região vestíbulo coclear do nervo auditivo, nervo vestíbulo coclear. Nós temos a área do labirinto responsável pelo equilíbrio e a área coclear responsável pela audição.
Mais propriamente agora, falando sobre o teste de Rini, vemos que em situação normal, a condução aérea, CA, é melhor que a condução óssea. Portanto, colocando-se um diapasão a vibrar e apoiando-se na apófise mastoidea do paciente, ele, quando deixar de ouvir esse som, o examinador colocará o diapasão à frente do seu pavilhão auricular e, por ser a condução aérea melhor do que a condução óssea, o paciente ainda irá perceber o som oriundo da vibração do diapasão ainda por alguns segundos a mais, quando o diapasão, é colocado adiante do seu pavilhão auricular. Na perda auditiva condutiva, ou seja, algo que impede com que a condução dos estímulos sonoros chegue ao oitavo par craniano, a condução óssea será melhor do que a condução aérea. Se eu, digamos, tiver um cerúmen, eu terei a percepção óssea maior do que a percepção aérea. E aí eu terei o teste de Rini negativo. Porém, pessoal, observem que na perda auditiva neurosensorial por disfunção do oitavo par craniano, não só a condução aérea como a condução óssea estão igualmente diminuídas, mantendo ainda uma relação da condução aérea ser maior do que a condução óssea. Portanto, mesmo numa condição de perda auditiva neurosensorial, eu ainda tenho o teste de Rini positivo, pois mesmo com a redução em ambas, eu ainda tenho a condução aérea maior do que a condução óssea. E aí vocês perguntam, como eu posso fazer então a distinção entre esta situação de perda auditiva neurosensorial e esta de um indivíduo que não tenha nada em relação à sua perda auditiva neurosensorial? Passamos então para a resposta em relação à realização do teste de Weber. Pressupondo uma perda neurosensorial, se eu tenho uma perda neurosensorial à direita, o Weber, que é o diapasão vibrando no vértex craniano, o indivíduo perceberá uma lateralização para a esquerda. Então, quando o Weber está lateralizado para a esquerda ou para a direita, nós temos uma perda neurosensorial. Quando o Weber está lateralizado para a esquerda, a percepção neurosensorial está diminuída à direita. Quando eu tenho um Weber lateralizado para a direita, a perda neurosensorial está à esquerda. Então, o teste de Weber nos faz a distinção entre uma situação normal, fisiológica, e uma situação patológica, fisiopatológica, relativa a uma perda auditiva neurosensorial. Ainda em relação aos nervos cranianos, nós temos a avaliação da força dos músculos esternocleidomastóideos, dada pelo nervo acessório, 11º par craniano, também pela força dos músculos trapézios, a força muscular da língua, dada pelo 12º par ou nervo hipoglosso. Em relação ao exame físico, equilíbrio e força, nós temos a pesquisa do sinal de Romberg. O examinador coloca as suas mãos nessa posição, o indivíduo está adiante do examinador com os olhos fechados e, se existir distúrbios do equilíbrio cerebelares, por exemplo, ou distúrbios de força, o indivíduo vai pender para um ou outro lado, ou para frente ou para trás. Em relação à manobra de Mingazini, que é uma manobra que pesquisa a força de membros superiores, esse mesmo indivíduo posicionado adiante do examinador de olhos fechados, emparelha superiormente os seus braços
E se houver alguma deficiência de força, de contração muscular, um desses membros, ou os dois, irão cair. Então, nós temos a manobra de Mingazini positiva. Ainda em relação à força, vejam aqui algumas manobras para que nós possamos testar a força da musculatura cervical do paciente, a flexão e a extensão do pescoço, a abdução sob resistência ou a adução sob resistência, a flexão sobre resistência, a extensão sobre resistência, a flexão sob resistência e a extensão de punho sob resistência. Então, são algumas formas de, ao exame, pesquisarmos a força de determinados grupos musculares. Ainda em relação à força, aqui nós temos a percepção de força de todos os dígitos de mão. Vemos aqui a força relativa à flexão da coxa por sobre o quadril, paciente sentado ou paciente deitado, a extensão ou a flexão da perna, a flexão ou a extensão do pé, todos esses movimentos que o examinador fará para aperceber-se da força estar preservada ou a força estar alterada em situações neurológicas, em afecções neurológicas que podem determinar essas alterações do padrão de força do indivíduo. Em relação à pesquisa do tônus muscular, nós temos a manobra punho-ombro. Quando nós temos uma flacidez muscular, o examinador consegue tocar o punho no ombro do paciente em situações de diminuição de tônus muscular. Da mesma forma, quando estamos pesquisando o tônus muscular de membros inferiores, o tônus estará diminuído quando nós conseguirmos aproximar o calcanhar da nádega do paciente. Pode também existir, ao contrário de uma diminuição do tônus, pode existir um aumento do tônus no início do movimento, como tentando-se fletir a perna por sobre a coxa. Pode-se encontrar no início desse movimento uma resistência, uma maior espasticidade, e aí nós temos o sinal do canivete para o membro inferior positivo, que também é uma desordem neurológica. Também podemos, ao invés da hipotonia, encontrarmos uma hipertonia ao movimento inicial. Em relação à coordenação, o teste dedo-nariz, o teste calcanhar-joelho-canela, que testam a coordenação do indivíduo, também a movimentação, movimentos rápidos e alternados, como movimentos de supinação-pronação da mão, rápidos e alternados, que é a avaliação da diadococinesia. Ainda em relação à coordenação e tônus, nós temos o pedido para que o paciente eleve o seu tronco com os braços nessa posição. Se não houver desvio para um ou para outro lado, ele não apenas tem o tônus preservado como a coordenação. A manobra de rebote ou de Stewart Holmes, no qual o examinador pede para o paciente tentar fletir o antebraço por sobre o braço, sob resistência do examinador, e sem avisá-lo, o examinador libera esse antebraço. Por atuação da musculatura antagônica ao movimento de contração, há a tendência a que o próprio paciente pare, evitando o choque de seu punho sobre o ombro. Então, isso denota a presença de coordenação entre a musculatura que é responsável pela flexão e a musculatura antagônica a esta flexão.
No exame físico, também é importante nós pesquisarmos os reflexos superficiais, que a cada reflexo nós temos raízes nervosas correspondentes, lembrando sempre aquela questão que eu havia mencionado para vocês. A toda deficiência que se encontre, há de se ter uma correlação com raízes nervosas, ou se for a nível superior, aquelas topografias que nós havíamos mencionado no início da aula. Vejam que aqui o reflexo cremastérico significa estimular a face interna de coxa, e o reflexo presente ele vai fazer com que o cremaster contraia-se, elevando a M-bolsa escrotal ipsilateral. Os reflexos cutâneo-abdominais, o examinador fazendo esse estímulo ao nível da parede abdominal, ele vai ter a contratura da musculatura de parede abdominal. Nós temos o reflexo cutâneo plantar, que ele corresponde à flexão dos dedos. Esse é o reflexo fisiológico. Então, a todos esses reflexos existe a sua correspondência às raízes nervosas e aquilo que diz resposta fisiológica esperamos. Se, por exemplo, não existir a presença do reflexo cremastérico, nós vamos ter provavelmente uma síndrome radicular, uma síndrome de afecção dessas raízes de medula. Daí a importância de pesquisarmos esses reflexos superficiais. Temos também os reflexos profundos, como o reflexo bicipital, correspondendo às raízes C5, C6, que é responsável pela flexão do antebraço. Reflexo tricipital, C8, T1, reflexo responsável pela extensão do antebraço. E a todos esses reflexos é importante classificarmos como reflexo abolido, uma classificação 0, hiporreflexia, sempre valorizando as assimetrias, não apenas na hiporreflexia, como na hiperreflexia, visto que existem outras situações, não necessariamente afecções do sistema nervoso, das raízes nervosas ou do sistema nervoso central, que podem ocasionar uma hiporreflexia ou uma hiperreflexia. Podemos estar com um paciente catatônico, no qual ele tem uma hiporreflexia, não haja propriamente uma lesão radicular, mas se essa hiporreflexia for simétrica, provavelmente não será patológica relativa às raízes nervosas. Temos também o padrão policinético, que cursa com uma hiperreflexia e com clonus, que nós veremos adiante. Ainda em relação à pesquisa dos reflexos profundos, nós temos o reflexo braquiorradial, que é correspondente à flexão dos dígitos e à pronação da mão, C5, C6, ao reflexo flexor dos dedos, que nós temos as raízes C8 e T1, contração da musculatura correspondente à flexão dos dedos, o reflexo patelar, raiz nervosa L2, L4, responsável pela extensão da perna, reflexo aquileu, se percutindo o tendão de Aquiles, raiz nervosa de S1, flexão sendo responsável pela flexão plantar do paciente. Em relação aos reflexos patológicos, quando já existem situações patológicas, nós temos o reflexo cutâneo plantar, que é a flexão dos dígitos, quando da estimulação desde a região de planta do pé até a região do segundo metatarso. Então nós temos o fisiológico, que é a flexão dos dedos, aqui observando o fisiológico, e aqui o patológico, com a extensão, com o afastamento dos dedos, do hálux e dos demais dedos. Aqui nós temos o sinal de Babinski,
que é a dorsiflexão do hálux, e também podendo ser dos demais dedos. A pesquisa do sinal de Shaddock se faz por estímulo na face lateral da planta do pé, com a mesma resposta, ou seja, dorsiflexão do hálux, podendo ocorrer também a dorsiflexão dos demais dedos. O sinal de Hoffman e Truminer significam apoiar, né, o dedo do paciente, que aqui está, fazendo-se uma pressão ao nível da sua unha. Aqui nós temos, esse é o sinal de Hoffman, e aqui nós temos o soerguimento do dedo do paciente e um pequeno e rápido abalo ao nível de sua polpa digital, correspondendo à execução do sinal de Truminer, que correspondem, quando presentes, à flexão do polegar e do indicador, ou até mesmo dos demais dedos. São reflexos patológicos, os sinais de Hoffman e Truminer. Vejam aqui o sinal de Babinski, que pelo desenvolvimento do sistema neurológico da criança pequena, do recém-nascido, não é considerado patológico, porém, no adulto, a presença desse movimento em dorsiflexão do hálux, podendo existir também a dorsiflexão dos demais dedos, no adulto é um achado patológico. Temos aqui o clonus, que nós podemos ter clonus de pé, clonus de mão e até o clonus da patela, que nós vamos ver nesse vídeo como executar, por exemplo, o clonus do pé. Estimula-se abruptamente a planta do pé e o paciente já desenvolve contrações rítmicas que só para quando o examinador também apoiar a sua mão por sobre o pé. São sinais de alterações neurológicas relacionadas a um paciente com provável também hiperreflexia, com situações nas quais nós podemos ter lesões ao nível do segundo neurônio motor. A pesquisa da sensibilidade, nós temos a sensibilidade superficial, a tátil, podendo ter a hipo ou a hiperestesia, a térmica, relativa à percepção de quente e frio, a dolorosa com hipo, hiper ou analgesia, a sensibilidade profunda, podendo ser a percepção da sensibilidade vibratória, da propriocepção, que é a percepção dos segmentos corpóreos pelo indivíduo, né? Ou seja, nós podemos colocar o movimento do dedo para baixo e para cima e perguntar ao parar onde está o hálux do paciente, se para baixo ou para cima. Percepções da pressão ou barestesia são percepções da sensibilidade, podendo estar ela alterada ou não. Temos os sinais relativos aos acometimentos das meninges e das raízes nervosas, como a pesquisa da rigidez de nuca do paciente, quando nós podemos ter o acometimento das meninges, e aí o paciente apresenta uma rigidez quando dá aproximação do mento ao tórax do paciente. Podemos ter a manobra de Kernig, que é esse movimento de extensão do membro inferior, ocasionando, quando há afecção de meninges e de raízes nervosas, a dor ao paciente. E o sinal de Brudzinski, que é a aproximação do mento do paciente ao tórax, percepção de dor pelo paciente e um movimento involuntário de flexão de perna por sobre a coxa. São sinais de pesquisa de acometimentos das meninges e das raízes nervosas. Temos a pesquisa do sinal de Lazeg,
no qual o membro inferior estendido ele é elevado e existindo a compressão, por exemplo, de uma raiz nervosa ou um acometimento inflamatório de meninges, o paciente pode relatar, quando da realização dessa manobra, a percepção de dor. A pesquisa do sinal de Bragard, que nada mais é do que a sensibilização do sinal de Lazeg, fazendo uma dorsiflexão do pé, isso irá sensibilizar a manobra de Lazeg e o paciente com um acometimento de raiz nervosa ou um acometimento de meninges irá relatar ao examinador a percepção de dor. Pessoal, na próxima semana entraremos propriamente nas afecções neurocirúrgicas. Obrigado a todos, um bom final de semana, até mais.